Fala pessoal, meu nome é Elvis e você está no canal Codando em 10, seja bem-vindo e vamos lá. A ideia do vídeo de hoje é falar sobre a caixa preta da IA. Você confia nas inteligências artificiais? Bom, pois então, eu não confio e deixa eu explicar por quê. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, as inteligências artificiais, os modelos de inteligências artificiais trabalham com probabilidade, com cálculos matemáticos, né? Probabilísticos. Isso significa que não é uma verdade absoluta, né? Não é 100% de certeza, é probabilidade. Então, por exemplo, quando um instituto de meteorologia informa que existe a possibilidade de chover, né, de 70%, não significa necessariamente que vai chover. E é aí que nós temos nosso primeiro problema, porque as IAs trabalham com probabilidades, então não é uma certeza absoluta. Então, isso faz com que a gente não possa ter um 100% de confiança, até porque 70% de que vai chover é certo que vai chover? Não. Existe uma probabilidade de 70% que pode chover, mas não necessariamente que vai chover. Então, aí que nós temos o nosso primeiro problema. O segundo problema é que a gente não consegue visualizar como as inteligências artificiais tomaram a decisão. Então você tem a entrada de dados e você tem a saída de dados, que seria a resposta. Mas esse meio, né, esse caminho intermediário entre a entrada de informações e a resposta que ele gerou, não se sabe como que ele fez. Como assim, Elvis? Como é que eu não sei como foi feito se o algoritmo foi feito por mim? Bom, nós temos que entender que as inteligências artificiais são treinadas com muitos, né, com milhões de dados, beleza? E pensando nisso, também existem milhões e bilhões de parâmetros. E nesses milhões e bilhões de parâmetros, não tem como saber qual caminho que foi escolhido ali para que a inteligência artificial, tomasse uma decisão. Entende? Então é totalmente obscuro. A gente chama isso de caixa preta das IAs, ou seja, você não tem como saber como ela pegou a entrada da informação, mas você não sabe muito bem o processo que ela fez para chegar a essa resposta final. Então, isso é totalmente obscuro ainda nos dias de hoje. Então, isso a gente chama de caixa preta das IAs. Você não tem como saber. Pô, mas fui eu que fiz o algoritmo. Sim, mas o algoritmo, ele pega os dados, ele é treinado com os dados. O algoritmo, ele é baseado em, como eu falei, em probabilísticas. Vai te ter a resposta ele tem tantos por cento de ser verdadeira ou não. E o que mais se aproximar do que seria verdadeiro a resposta é o que ele vai te dar. Mas como tem bilhões de cálculos envolvidos nesses processos, você não consegue ver o caminho. Então esse é o problema da caixa preta das IAs. Então por isso que você não tem como confiar. Eu tenho aqui um caso que é só para poder explicar vocês um pouco melhor de como que funciona esse caminho de IA. Existe uma área chamada XAI, ou XAI, que seria Explainable Artificial Intelligence, ou seja, é a inteligência artificial explicável. Então, existe uma área dentro da inteligência artificial que visa dar transparência, ou seja, buscar quais foram os processos, né? Como que a inteligência artificial tomou determinada decisão e gerou essa determinada resposta. Então existe uma área, né, responsável por isso, então cada vez se estuda mais isso. Porém, como eu falei, no caso do ChatGPT que usa transformers, né, ou transformadores, que é totalmente diferente de algo tabular, de uma tabela, por exemplo, de um algoritmo de inteligência artificial baseado em classificação, que é muito mais fácil. Como o ChatGPT trabalha de forma diferente, e aí é token por token, palavra por palavra, aí nós temos um problema, porque daí essas técnicas elas são aplicadas de forma diferente, mas aqui eu vou estar mostrando o algoritmo Shape, tá? Tem um algoritmo aqui que eu vou mostrar para vocês,
que ele consegue me dizer é, quais foram as classes ou variáveis que influenciaram mais na tomada de decisão. Então, só que nesse caso de algoritmos mais simples, onde nós temos datasets com poucas variáveis e não com milhões e bilhões de variáveis possíveis, é fácil é fácil verificar qual variável, qual classe influenciou mais na tomada de decisão. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte caso aqui. Nós temos, por exemplo, idade, tá, e renda. Baseado na idade e na renda, eu vou tomar a decisão se eu libero crédito para essa pessoa ou não. Então, nós temos aqui as idades, as rendas, né, e a liberação ou não, beleza? Então, por exemplo, 22 anos com uma renda de 3 mil, ele não vai liberar. 45 anos com uma renda de 7 mil, ele já libera. 35 anos com uma renda de 3.200, ele não vai liberar. Então entendam que isso aqui são os meus dados de treinamento. Então, a gente chama de dataset. Então eu estou treinando com essas informações. Então ele vai aprender conforme as informações que eu passar aqui. Se eu passar informações erradas aqui, ele vai aprender dessa forma. Então isso que a gente tem que entender, beleza? Então tá, estou aqui com essas informações. Aqui no algoritmo, então, vou utilizar essas informações, né? Esse meu dataset, a gente pode chamar de tabela. Aqui eu estou treinando um modelo com essas informações, então model.fit, né? Então vou estar utilizando aqueles dados lá e estou treinando. Aqui eu já estou fazendo uma pergunta. Por exemplo, se a pessoa tiver 20 anos, beleza? E uma renda de 4.800, e aí, aprova ou não aprova? Pois então, e aí? Vai aprovar, não vai aprovar? Como que fica isso? Então eu faço um predict, né? Faço uma previsão, e se der 1, né? É porque liberou, se der 0, não liberou. Isso aqui, eu não vou explicar essa parte do algoritmo aqui, porque isso aqui já foi explicado em outros vídeos, Python com inteligência artificial, tem no canal. Mas basicamente 0 é não e 1 é sim, né? Então libera, não libera, né? Então verdadeiro, falso, positivo, negativo, né? Esse tipo de coisa. Então, ou 0 desligado, 1 ligado, tá? E beleza, então se for 1 aqui, o crédito libera, se não, não libera. E aqui, olha que interessante, aqui entra o algoritmo em si, que é o explicador. Então aqui nós estamos utilizando uma função, né, que verifica e gera um gráfico para nós dos valores, para que a gente possa entender qual que é o valor que influenciou mais, a idade influenciou mais na decisão, a renda influenciou mais na decisão. Então, utilizando aqui o shape, eu consigo, por exemplo, ter uma noção, né, desse meio termo, dessa caixa preta, entende? Eu consigo ver o dado que entrou, ver o dado que saiu e ver esse meio termo aí, qual que influenciou ali no meu algoritmo. Beleza? No caso, no meu modelo de IA. E isso é bem legal, mas por que é fácil fazer nesse caso? Porque eu sei as variáveis, eu tenho idade e eu tenho renda. Entende? Eu tenho as classes aqui, idade e renda. Então eu sei que uma ou outra vai variar. É simples, e eu tenho que acompanhar essas variações. Agora, como que você vai fazer isso no ChatGPT, por exemplo? Que cada palavra é um token, né? Ou parte de uma palavra é um token, e tu nem sabe o que ele vai colocar. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o cara pergunta qual foi o primeiro homem que pisou na Lua. Então, cara, olha só, qual foi o primeiro homem a pisar na Lua? Olha só, então tu não tem como fazer essa predição. Por mais que tu tenha algumas técnicas, como eles chamam de ponto de atenção, porque daí não dá para usar shape, não dá para usar line, não dá para usar esses algoritmos aqui, porque você não tem variáveis fixas, né? Tu não sabe o que o cara vai digitar. Então cada palavra tenta prever a próxima, né? Então, no caso do ChatGPT, do Gemini, desses modelos de conversação que nós usamos no dia a dia, eu posso ter sim pontos de atenção, palavras que são mais importantes. Por exemplo, quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Então, homem, Lua, primeiro. Então, dá para imaginar. Claro que pode ser, por exemplo, se o cara botar lá... por exemplo, se o cara botou só qual o primeiro homem a pisar na Lua... A palavra, isso pode ser o nome de um livro também, pode ser um filme, né?
primeiro homem a pisar na Lua, pode ser um documentário, não sei, pode ser qualquer coisa, entende? Então, com as palavras primeira, Lua, homem, entende? Então, nisso, qual o caminho que o ChatGPT fez para dar a resposta? Pois é, não sei, não sabemos. Nem os programadores sabem, nem quem trabalha com as IA sabem. Eles criam até pontos de atenção para poder ver quais as palavras que são mais importantes. Conseguem até, por exemplo, fazer simulações, né? Coloca ali a pergunta, verifica a resposta, muda um pouco a pergunta, verifica a resposta, muda mais um pouco, verifica a resposta. Isso dá para fazer, mas mesmo assim tu não tem uma certeza de qual caminho que ele tomou para gerar a resposta que a gente quer. Entenderam? Então, essa é a caixa preta da IA. Nesse caso aqui do meu algoritmo aqui, ó, então vamos dar uma olhada aqui, eu vou executar eles para vocês verem aqui, ele vai gerar um gráfico. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, gerou o gráfico para nós. Nós podemos ver aqui então que o crédito não está liberado. Então ele não liberou o crédito. Beleza, então vamos dar uma olhada aqui. Mas ele tomou essa decisão baseada em quê? Cara, a renda é positiva. Nós temos uma idade aqui também positiva. E é engraçado porque o que acontece, né, na geração desse gráfico aqui? Parece-me que a idade, o ponto da idade, ele está mais longe, né, da linha do centro. Então, por exemplo, parece que a idade foi o que mais influenciou, né, nessa tomada de decisão, conforme a gente consegue ver aqui. Então, não sei se vocês conseguem ver que a idade aqui, ó, influenciou, né, ou seja, nessa tomada de decisão. E ele não liberou o crédito, não liberado para o cliente. A gente pode, claro, mudar e verificar, por exemplo, tá, e se eu botar um pouquinho mais velho, sei lá, se ele tem 26 mil e permanece com a mesma renda, será que libera? A gente pode ver, né? A gente pode executar. Ainda não está liberado. Ainda não está liberado. E ainda é a idade que está fazendo a diferença, pelo que eu estou vendo aqui. Ó. Não tanta renda, até porque a renda é a mesma. Né? Então, ok, vamos aumentar a idade desse cara. Então, esse cara agora tem... Só que eu não quero botar uma idade que já tenha lá. Deixa eu botar aqui uma idade... Vamos botar aqui um 32. Não tem 32 aqui, né? Não. Então, vamos botar um 32 e ver se ele se libera ou não libera. Porque esse crédito não sai. Beleza. Então aqui, ó, nós temos realmente, né, agora liberado para o cliente com base nos dados que a gente treinou. Pensem que é baseado nos dados, né, que a gente treinou. Então, assim, agora a idade aqui fez toda a diferença. Claro, como eu falei, se eu botar uma renda menor, por exemplo, sei lá, uma renda de 1.000, por exemplo, provavelmente ela nem vai estar aqui, eu nem tenho 1.000 aqui, ó, provavelmente vai dar negativo agora e provavelmente não vai liberar o crédito, mesmo com a idade correta. E vai puxar para baixo, né? Então, ó, vamos dar uma olhada. Então, agora o que eu fiz? Botei uma renda 1.000, a idade está ok, mas a renda está bem abaixo do que tem ali. Então, ele vai puxar para o lado negativo, ó lá, ó. Bem como eu falei, ó, tá vendo? Então, nós temos aqui a idade correta, mas a renda está puxando para baixo. Não liberou o crédito, ó, tá vendo? Não está liberado o crédito. Estão vendo? Tá, então, Elvis, então aqui eu entendi que eu acredito que tu conseguiu então aqui me mostrar essa caixa preta. Então não é mais uma caixa preta. Sim, pessoal, mas esse algoritmo ele funciona somente para esse tipo de caso, pessoal. Você tem que entender que ele vai funcionar só para esse tipo de caso. Então, para onde a gente tem certeza aqui do que está influenciando ou não está influenciando, mas fica fácil, porque eu só tenho idade e renda. Mesmo que eu tivesse, tudo bem, mais 4, 5 classes aqui, 6, 7 classes, mesmo assim eu saberia quais são a influência. Mesmo assim eu saberia quais são as classes, entende? A idade, renda, sei lá, localização, por exemplo, né?
Não sei qual outros tipos de dados que poderia haver para saber se libera o crédito ou não. Mas o fato é que eu posso ter mais classes, mas mesmo assim, quando você definiu as classes, quando você tem uma tabela, né, informações de forma de tabela, você tem ali os campos. Então você vai ver que esses campos vão influenciar positivamente ou negativamente na tomada de decisão. Não acontece isso com inteligências artificiais como o ChatGPT, Gemini e DeepSeek. Por quê? Porque eles trabalham com transformers, com transformadores. A forma trabalha com token, onde você tem palavras, a palavra já a palavra vai tentar prever a próxima e é assim que vai funcionando, e não tem nem ideia das variáveis. Tem como é que eu posso dizer? Tem inúmeras possibilidades ali, porque você pode escrever o que você quiser, gere um algoritmo, gere uma imagem, então, cara, as possibilidades são infinitas, então não tem como fazer previsões da mesma forma como aqui, que eu consigo ver a idade, a renda, eu sei que o que vai influenciar vai ser a idade, vai ser a renda, mas na pergunta que você fez ali, qual foi o primeiro homem que pisou na Lua? Tá, pois é, o que influenciou bastante a resposta? Tudo bem, primeiro Homem-Lua, ok, mas esse primeiro Homem-Lua pode ser um livro, como eu falei, pode ser várias coisas iguais, entende? Então, esse é o problema, né? Essa é a caixa preta das IAs. Então, eu quis mostrar isso para vocês, para que vocês pudessem entender um pouquinho, né, dessa parte, digamos assim, nublada, dessa parte obscura da internet. Então, nem das inteligências artificiais, né, que existem na internet. Então, nem os programadores que trabalham com o algoritmo, né, do ChatGPT ou do Gemini sabem como ele gerou a resposta. Não tem como saber. No momento, não tem. Por mais que você tenha técnicas, que você ali faz simulações, tem pontos de atenção, mesmo assim, você não tem certeza de como ele gerou a resposta. Não tem como ter essa certeza. Pelo menos não com o conhecimento que existe hoje ainda. Então, vai se estudando, né? O Shai aí, né? O Explainable Artificial Intelligence, ou seja, essa explicação da inteligência artificial, ou inteligência artificial explicável. Então, vai tentando se buscar uma explicação para como que ela gera as respostas, mas no momento não temos isso. É totalmente obscuro a forma ou o caminho que ela faz para te dar uma resposta. Beleza? Bom, acho que eu consegui mostrar um pouquinho aqui em forma de gráfico, mostrar um pouquinho para vocês que nesses tipos de algoritmos mais simples a gente consegue, mas no caso do ChatGPT não. Dica que eu daria: sempre que você estiver fazendo uma pesquisa muito importante no ChatGPT, né, ou mesmo se não for importante, mas o que acontece? Busque a informação do ChatGPT, mas compare com o Gemini, por exemplo. Veja também se vai sair uma resposta similar ou que não seja divergente da que você buscou no ChatGPT, por exemplo, do que você encontrou lá. Então, a primeira dica: não confia nas IAs, porque elas podem errar, elas podem alucinar. E outra, eu até coloquei um vídeo no canal sobre isso, né? Por que as IAs erram? Eu vou deixar no card final para você acessar ali. Esse algoritmo aqui também vai estar no Git, pode baixar lá, pode clicar lá, copiar e colar no seu VS Code, né? Então, também pode utilizar esse algoritmo aqui para você testar isso tudo que eu mostrei, beleza? Então, assim, primeira dica: usa mais de uma inteligência artificial. Então, pesquisa algo que é importante para você, vai lá na outra, coloque e verifica se realmente é as mesmas informações que estão vindo. Outra coisa, as IAs hoje em dia estão trazendo as fontes, verifica no site as fontes se elas são fidedignas ou não. Se não foi inventado um site ali, quando vê, e já aconteceu, né, de ter um site inventado que não leva a lugar nenhum. Então, verifica se as fontes são fidedignas. Outra coisa, as IAs elas geram mais de uma resposta, então você pode gerar outra resposta para verificar também, né, se a resposta 1 está mais condizente do que a resposta 2, porque se, por exemplo, se você tem a resposta 1 e a resposta 2 for divergente, nós temos um problema, né? Então, essas são as 3 dicas que eu dou. Verifique mais de uma resposta, pode fazer a pergunta em outros sistemas de inteligência artificiais, em outros modelos também, e checa as fontes, as referências que vão ser passadas para você ali quando você fizer uma pesquisa. Beleza? Espero ter explicado um pouquinho aqui melhor para vocês, né? Em relação a isso. Só para terminar,
Então, falando que quando a gente trabalha com tabelas, com inteligências artificiais aqui baseadas em tabelas e não em transformers, que nem de linguagem, né? Você até consegue ter um entendimento, né? Menos obscuro, porque aqui funciona quase como se fosse uma calculadora, né? Então é mais fácil de entender. Quando você trabalha com LLMs, né, com as linguagens, os modelos de linguagem artificiais que são no estilo ChatGPT, DeepSeek, esses que a gente usa, Gemini, como eles não trabalham da mesma forma, então não é bem como se fosse uma calculadora, e sim mais como se fosse o nosso cérebro. Ou seja, você tem até partes do cérebro que são ativadas quando você está fazendo tal coisa, mas ainda você não sabe o processo disso, entende? Você sabe que ativou essa cérebro, tá, mas o que aconteceu ali? Ativou e aí? Entende? É como se são, é como as inteligências artificiais LLMs. Então elas são dessa forma, totalmente obscura. Você sabe ali que tem palavras que são importantes, que talvez ativem, que tem pontos de atenção, mas que no final das contas você não sabe o caminho realmente que ela tomou. Então às vezes tu não consegue nem descobrir por que ela alucinou, não consegue às vezes descobrir por que teve viés. Então claro que a gente imagina que isso deve ter sido por causa dos dados, deve ter sido por causa dos parâmetros, mas para descobrir, nossa, é um trabalhão. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso. Acho que foi bem explicadinho aqui, mais ou menos, né, para vocês entenderem aqui o que é a caixa preta das IAs e não confie, né, nas inteligências artificiais. Se você não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva no canal, dá um like se gostou do vídeo, claro, né, e compartilhe com outras pessoas que também querem aprender aí sobre banco de dados, programação, inteligência artificial, tem muitos vídeos no canal. Não esquece que se você não entende nada de lógica de programação, tem o meu curso de Python na descrição, né? Lógica de programação em Python, um curso para quem está começando. Meu livro sobre segurança da informação também está na descrição. Playlist de todos os vídeos categorizados também está na descrição. E o Git, né, para esse código, para quem quiser testar ou modificar esse código, também está na descrição. Beleza? Obrigado, pessoal. Beijo no coração de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.